Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 10, que tem como título O Espírito Santo Capacitador. Bem, a palavra-chave que define essa nossa lição é poder. Mas o que significa poder? Poder, nesse contexto, significa a capacidade de ação dada por Deus para o cumprimento de uma missão. Então, quem capacita o homem para o cumprimento de sua missão é o Espírito Santo, porque ele é o capacitador, é ele quem nos torna apto, é ele que aprimora as nossas habilidades espirituais, ministeriais, a fim de que nós possamos cumprir com excelência a missão que ele entregou a cada um de nós. Bem, o texto áureo da nossa lição encontra-se em Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte B, que nos diz assim, ou melhor, a parte A, que nos diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa expressão aqui, essa parte aqui, toda a carne, sobre toda a carne, nós vemos que fala sobre a universalidade do derramamento do Espírito. Ou seja, o derramamento do Espírito, ele não veio para um grupo seleto de pessoas. Ou seja, ele não tem um direcionamento, não foi direcionado para um grupo específico de pessoas, mas ele é direcionado, esse derramamento é sobre toda a carne, sobre todas as nações, sobre todos os povos. E isso fala dessa abrangência universal do derramamento do Espírito Santo. A verdade prática nos diz assim: o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. Então, o Espírito Santo é quem nos capacita para que possamos pregar o Evangelho com ousadia, com autoridade. Então é ele que é quem é o capacitador, é ele quem nos capacita e é ele que nos dá essa ousadia, essa autoridade para proclamar o evangelho de Cristo. Bem, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Bem, o que nós observamos aqui logo de início é que essa promessa, a promessa lá em Joel, capítulo 2, 28, diz assim: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nós vemos que essa promessa de derramamento do espírito, ela alcança filhos e filhas, jovens e idosos, servos e servas e todas as nações. Então, o que nós observamos aqui a partir dessa linguagem é uma quebra de paradigmas. Ou seja, nós vemos aqui que essa promessa, ela ultrapassa as barreiras culturais, barreiras sociais. Ou seja, nós temos aqui a primeira quebra de preconceito sexual. Ou seja, o derramamento do Espírito, ele não é direcionado apenas para homens, mas ele é também direcionado para mulheres, ou seja, filhos e filhas, homem e mulher, menino e menina. Então nós vemos aqui a quebra da primeira barreira, a barreira, né, do preconceito sexual. E a outra quebra de barreira é a quebra da barreira ou a quebra do preconceito etário, ou seja, o direcionamento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem apenas para jovens, mas ele vem também para idosos. O que é que nos diz lá a parte B do versículo 28 de Joel? E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos. Então, a promessa ela alcança tanto jovens quanto idosos. Primeiro, a quebra de um preconceito sexual, ou seja, ela atende ou alcança tanto homens quanto mulheres. Segundo,
alcança jovens e idosos. E terceiro, há uma quebra de paradigma social. Ou seja, existia um preconceito social, de modo que achava-se que o derramamento do Espírito era direcionado apenas para uma determinada classe de pessoas. E aqui nós vemos que ela ultrapassa essas barreiras, essas fronteiras sociais, de modo que não é mais direcionada apenas para uma classe social de grande poder aquisitivo, mas ela é direcionada também para servos e servas. Então, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo ou um poder financeiro reduzido, o derramamento do Espírito alcança também essas pessoas. Glória a Deus. Então, nós vemos que existe uma abrangência universal. O derramamento ele alcança todas as nações, todos os povos, todas as pessoas. Então, não é agora direcionada apenas para a nação de Israel, mas é para todas as nações. Glória a Deus. Então, nós vemos que a ação do Espírito Santo ultrapassa a fronteira e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Glória a Deus. Promessa com ação sobrenatural. O Pentecostes é o impacto espiritual, manifestações poderosas do Espírito Santo nos discípulos. Então, nós vemos que no dia de Pentecoste houve manifestações poderosas do Espírito Santo nos discípulos. A primeira coisa que nós precisamos entender quando a gente fala do Espírito Santo é que o Espírito Santo é o selo do crente. O Espírito Santo é o penhor da herança eterna. Ou seja, ele é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou ainda, em outras palavras, podemos dizer que é a garantia de que a salvação será plenamente realizada. Então, o Espírito Santo é a garantia, a nossa garantia, o nosso penhor de que a salvação será plenamente realizada. E a referência está em Efésios, capítulo 1, versículo 14. Bem, ao falarmos sobre promessa com ação sobrenatural, focamos nas manifestações do Espírito Santo nos discípulos, destacando o Pentecoste como um evento transformador que impactou a igreja primitiva e ainda ressoa hoje. Então, é algo que causou um impacto na igreja primitiva e causa ainda hoje um grande impacto na atualidade. No Pentecoste, o Espírito Santo manifestou de forma poderosa. O Espírito Santo se manifestou de maneira poderosa, capacitando os discípulos com dons sobrenaturais. Como exemplo, o falar em línguas, que são sinais da presença de Deus. Bem, o falar em línguas é diferente do falar, por exemplo, o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, porque essas línguas, elas se aprendem a partir de um esforço repetitivo e quando você estuda, faz um curso, por exemplo, de inglês, você aprende a falar inglês. Mas o falar em línguas é diferente, não é algo que se aprende a partir de um momento aprofundado de estudo, mas é algo sobrenatural. É algo proveniente de uma ação divina, da ação do Espírito Santo. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, você fala novas línguas, fala línguas estranhas, e isso acontece através de uma ação sobrenatural de Deus. Então, esses dons, eles expressam o poder divino e continuam a fortalecer a igreja em sua missão, mantendo viva a expectativa sobre o cumprimento da profecia de Joel. Bom, o terceiro ponto do primeiro tópico fala sobre uma promessa para os últimos dias.
o cumprimento da profecia de Joel. Atos capítulo 2, versículo 16 e 17, revela que o Pentecoste é um cumprimento da promessa de Deus. Então, a promessa de Deus que foi feita por Joel, ela se cumpriu no dia de Pentecostes. Então, nós vemos que no dia de Pentecostes houve o cumprimento da profecia de Joel. Qual foi a profecia? Qual foi a promessa de Deus? O derramamento do Espírito. O versículo diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, no dia de Pentecostes, houve esse derramamento do Espírito. Então, a igreja atual, ela vive na era do Espírito Santo. Vive na era da dispensação da graça, onde Deus continua operando poderosamente entre nós. O que nós observamos, queridos irmãos, é que a profecia de Joel não se esgotou no Pentecoste. Ou seja, ela não acabou ali, finalizou-se ali. Ela continua viva até hoje, ou seja, permanece vigente durante toda a dispensação da graça. Isto é, a promessa é válida para todos os que crerem em todos os tempos. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 39, nos diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Ou seja, para aqueles que hão de vir, para a geração vindoura. Então, essa promessa, ela é para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Isso daqui nos revela que estamos vivendo na era do Espírito Santo, na era da dispensação da graça, uma era em que Deus continua a agir poderosamente em nosso meio. É um lembrete, portanto, de que a promessa não foi apenas um momento, um evento histórico, mas continua viva e ativa em nossas vidas hoje. Então, quando a gente fala de promessas para os últimos dias, estamos nos referindo ao cumprimento contínuo da profecia de Joel. Ou seja, nós estamos falando da continuidade do cumprimento da profecia de Joel. Ou seja, ainda hoje há o derramamento do Espírito sobre as pessoas. Esse é um tempo em que Deus se faz presente de maneira tangível, de maneira palpável, guiando, direcionando e capacitando sua igreja a viver e a cumprir sua missão aqui na Terra. Lembre-se de que o Pentecoste não foi apenas um evento passado, mas um chamado para todos nós vivermos cheios do Espírito Santo, atentos aos seus sinais e dispostos a agir conforme seu propósito. Agora nós vamos adentrar no segundo tópico, que fala sobre o cumprimento desse derramamento, que é poder para testemunhar. Bem, o derramamento do Espírito Santo, ele tem um objetivo específico, ele tem um propósito. Nada é aleatório, nada é por acaso. Então, o derramamento do Espírito tem um propósito. E qual é o propósito? Qual é o objetivo? O objetivo é produzir edificação da igreja. Então, o derramamento do Espírito, ele serve para produzir edificação da igreja. O Espírito Santo, ele concede poder espiritual, trazendo, portanto, capacitação para cumprir a missão da igreja. Então, o Espírito Santo nos capacita para o cumprimento da sua missão. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado.
Então, esse versículo aqui, ele corrobora para o entendimento de que o derramamento do Espírito, ele tem um propósito específico. Além de preparar os santos para a obra do ministério, ou seja, trazer capacitação, né, fazer com que as suas habilidades sejam aprimoradas, capacitadas, tem também o objetivo de fazer com que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja, seja edificada. E aí no versículo posterior, versículo 3, ele continua dizendo assim: até que cheguemos à unidade de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, nós vemos que serve para o aperfeiçoamento, que o derramamento do Espírito ele serve também para o amadurecimento espiritual. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, nos diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, queridos irmãos, nós observamos aqui que esse revestimento significa vestir-se com a armadura. Então, quando a gente se veste dessa armadura, nós estamos nos preparando para guerrear. Estamos preparando para nos defender e para também atacar. Então, isso daqui aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável para testemunhar de Cristo. Então, essa capacitação, esse derramamento do Espírito, ele serve também para nos dar ousadia, autoridade para proclamar o Evangelho de Cristo. Então, é autoridade também para operar milagres e sabedoria para edificar a igreja. Quais são os sinais da descida do Espírito Santo? Bom, Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo. Então, existem sinais audíveis e visíveis. Os sinais audíveis são aqueles que a gente consegue ouvir por audição. Então, esses sinais audíveis, qual foi o sinal audível? O sinal audível foi o som do vento, o barulho do vento. E o sinal visível foi o quê? Foi o fogo. Então, o sinal audível foi o som do vento. Lá em Atos capítulo 2 e 2 diz assim: o som como de um vento veemente e impetuoso. Então, o barulho, o som desse vento veemente e impetuoso representa o sinal audível. E lá em Efésios 2 e 3, que nos diz assim: foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, essas línguas repartidas como que de fogo são, ou melhor, foi o sinal visível. E isso daqui enfatiza a grandeza da ocasião e são sinais da chegada do Espírito Santo. São sinais que evidenciam a descida, o derramamento do Espírito Santo. Nós vemos aqui a manifestação poderosa do Espírito Santo. E percebemos que esses sons e sinais transformaram a igreja primitiva, de modo que o vento simboliza a presença criadora de Deus e o fogo vem como sinal de purificação e consagração. Evidências, terceiro ponto do segundo tópico, evidência do revestimento de poder. Pedro pregou e muitos se converteram. Queridos irmãos, nós vemos aqui a evidência do revestimento do Espírito exemplificada de forma marcante e impactante na pregação de Pedro. Por que, Técio? Primeira coisa, imagine o impacto que Pedro causou. Ele era apenas um pescador, então Pedro não era um homem eloquente, não era um homem
com um grau de estudo elevado, não era um doutor, ele era apenas um pescador. Mas o que nós observamos é que através desse grande homem de Deus e através do Espírito Santo, que é o capacitador, Pedro se tornou um líder eloquente, persuasível, de modo que milhares se converteram após ouvir a mensagem de Pedro. Então, isso daqui não só demonstra a transformação pessoal de Pedro, mas também o poder do Espírito em ação, inspirando e tocando o coração de muitas pessoas. Até porque, queridos irmãos, nós sabemos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Então, ao pensar sobre essa história de Pedro, nós vemos que até hoje o poder do Espírito Santo continua a capacitar e a transformar vidas. Então, o que nós precisamos entender é que quando você prega com unção e que a igreja é impactada, a igreja é edificada, não é uma ação humana, não é você com sua inteligência, não é você com sua intelectualidade, não é porque você conhece a Bíblia do início ao fim, de A a Z, mas isso demonstra uma ação poderosa e sobrenatural do Espírito Santo, até porque quem faz é o Espírito Santo, quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, quando você prega e as pessoas são impactadas pelo poder do Evangelho, pelo poder que há no nome de Jesus, quando você canta com unção e as pessoas se derretem na presença do Senhor, quando você ministra um ensino e as pessoas saem maravilhados, encantados com a forma como você fala, com a forma que você ministra, a facilidade que você tem de explicar um conteúdo, de ensinar, de modo que as pessoas entendam de maneira clara. Entenda você que essa ação não é sua, não é uma ação humana, mas é uma ação divina, é a ação do Espírito Santo. Ele é o capacitador. Então, quem faz é ele, quem opera é ele, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, nós vemos de maneira bem clara que até hoje, que na atualidade, o poder do Espírito continua a capacitar e transformar vidas de pessoas que são impactadas por grandes homens e mulheres de Deus. Agora nós vamos adentrar no terceiro tópico, que fala sobre a continuidade do derramamento do Espírito. Pois bem, o primeiro ponto do terceiro tópico fala sobre a extensão da promessa do Espírito. Então nós vemos que a promessa do Espírito é para todos. A promessa alcança a igreja de hoje. Nós vemos que esse dom, ele não ficou restrito nós vemos que esse dom não ficou restrito ao Pentecoste, mas é estendido aos crentes de todas as épocas. Lá em Atos capítulo 2, versículo 39, ele nos diz assim, nos diz que o derramamento do Espírito é direcionado a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe. Então, nós observamos aqui que esse dom não ficou restrito ao Pentecoste, mas ele é estendido aos crentes de todas as épocas.
O segundo ponto fala sobre o Espírito Santo opera com diversidade e unidade. Primeiro, falemos sobre os dons. Nós vemos aqui nesse primeiro retângulo sobre os dons. E os dons nada mais é do que variedade de habilidades espirituais, ou seja, eles representam uma variedade de habilidades que cada um de nós possui. Isso significa que mesmo com diferentes talentos, ou seja, tem pessoas que têm o talento de ensinar, tem outros que têm o talento de louvar, tem outros que têm o talento de profetizar. E mesmo com diferentes talentos, todos desempenhamos papéis importantes na comunidade, papéis importantes na igreja. Depois do dom, nós temos aqui os ministérios. Nós temos os ministérios. Os ministérios, eles se referem aos diferentes serviços dentro da igreja. Então, não importa se você está liderando um grupo de louvor, por exemplo, ou se você está ajudando nos bastidores, a saber, a equipe de mídia. Por exemplo, a equipe de mídia trabalha ali nos bastidores, filmando, editando, colocando versículos. Não importa. O que nós precisamos entender é que cada ministério é essencial. Cada ministério tem o seu devido valor. Tem e é de suma importância para a edificação da igreja. Nós temos também as operações. Isso abrange as múltiplas formas de atuação que o Espírito Santo utiliza para unir o corpo de Cristo. E o que nós observamos, queridos irmãos, é que, apesar dessa diversidade, somos unidos pelo Espírito Santo. Ele nos permite trabalhar juntos de maneira harmoniosa, como um só corpo de Cristo. Então, apesar de existir vários tipos de dons, nós observamos que o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo é ele que nos permite trabalhar de maneira harmoniosa como um só corpo, uma só unidade no corpo de Cristo. Os dons espirituais, eles desempenham um papel crucial na edificação da igreja e dos crentes. Então, quem faz essa distribuição dos dons é o Espírito Santo. É o Espírito quem distribui os dons com propósito. Então, nós precisamos entender que os dons espirituais são ferramentas divinas que nos ajudam a construir e fortalecer a comunidade da fé. Agora, vamos falar sobre o serviço. Os dons espirituais são fundamentais para atender às necessidades da igreja. Eles nos permitem oferecer assistência prática e emocional, criando um ambiente de apoio e cuidado mútuo. Já o crescimento, ele promove o desenvolvimento espirituais dos fiéis. Ou seja, o crescimento espiritual é outro aspecto vital dos dons. Eles promovem o desenvolvimento espiritual dos fiéis, ajudando cada um a amadurecer na sua fé e a se tornar mais semelhante a Cristo. Então, os dons espirituais promovem em nós também um amadurecimento espiritual, né? De modo que nós nos cheguemos a Deus a unidade de varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo.
Ou seja, nós nos chegamos a Deus de modo a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. E por fim, é importante destacar que a exaltação nunca deve ser objetivo dos dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais, o dom que Deus te deu, ou os dons que Deus te deu, eles não são para o reconhecimento ou ostentação pessoal, mas sim para o serviço do reino, isto é, para a glória de Deus e o benefício da igreja. Então, os dons que Deus nos deu, não é para a nossa ostentação pessoal, não é para que eu possa me exibir, para que eu possa me exaltar, mas é para que o nome do Senhor possa ser glorificado através da minha vida. Então, que nós possamos ter esse entendimento que o dom espiritual não é para a busca de um reconhecimento pessoal, ou para a busca de uma ostentação pessoal, mas é para o serviço do reino. Ele tem que estar disponível, ele tem que ter uma utilidade. E qual é a utilidade? Servir ao reino. Servir para glorificar o nome de Deus e para trazer edificação para a igreja. Conclusão: o Espírito Santo capacita os crentes para, primeiro, testemunhar com ousadia, distribuir dons espirituais e servir ao Senhor com amor. Então, é importante entendermos que quem faz a distribuição dos dons espirituais é Ele, é o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nos diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E a parte B nos diz assim: e ele, quem ele? O Espírito Santo, as distribui individualmente a cada um como quer. Então, a distribuição dos dons espirituais é feita pelo Espírito Santo, de maneira que ele faz a distribuição de modo específico, ou seja, ele distribui para quem ele quer e de maneira específica. Ou seja, de acordo com a utilidade e a necessidade da igreja. Por exemplo, se a igreja precisa de alguém que seja mestre, que seja doutor, ou seja, que tenha habilidade de ensinar, de explicar a palavra de Deus, ele vai levantar alguém com essa habilidade, com esse dom, o dom de ensino, o dom de mestre, a fim de que a igreja do Senhor seja edificada, seja fortalecida. Bom, e o Espírito Santo também capacita os crentes para servir ao Senhor com amor, com amor. Queridos irmãos, então nós entendemos aqui que viver cheio do Espírito Santo é fundamental para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, viver cheios do Espírito não é apenas um ideal, mas uma necessidade essencial ou de suma importância para a edificação da igreja ou para a edificação do corpo de Cristo. Mas por que, Técio? Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados a amar e servir de maneira que trazem unidade e crescimento espiritual da igreja. Então, lembre-se de que cada um de nós tem um papel importante a desempenhar na casa do Senhor. Então, portanto, que vivamos plenamente no Espírito Santo, em unidade e comunhão, para que juntos possamos edificar a igreja e fazer a diferença nesse mundo, para que possamos ser o sal dessa terra e a luz desse mundo. Amém? Então, assim chegamos ao fim de mais uma aula e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.